Tá, dona Ivone? Tá liberado, tá? Sim, senhor. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a tudo que é belo, a tudo que nos faz feliz, a todas as coisas que nos dão esperança, que neste momento nós possamos ser um raio de sol a levar o calor humano para todos os corações que estão chorando e sofrendo. Que nós possamos, Senhor, ser uma antena parabólica e que esses raios de luz que nós vamos espargir para todo o nosso planeta neste momento, que sejam energias de amor, energia de paz, energia de esperança e de confiança no Pai maior, em nosso Mestre Jesus. Que esses raios sejam raios de agradecimento, que Jesus abençoe todas as crianças, todos os jovens, todos os velhos. E nós aqui, neste momento, vamos ter aquele sentimento de gratidão por estarmos juntos neste grupo maravilhoso, aprendendo um pouquinho mais, porque é um prazer imenso estarmos aqui. É uma felicidade. Embora essa felicidade nós gostaríamos que ela fosse estendida sobre toda a humanidade. E por que não? É claro que pode. Um coração com Deus é capaz de neutralizar uma multidão desvairada, nos diz o nosso irmão Carlos Torres Pastorinho, no Minutos de Sabedoria. Que nós sejamos esse raio de luz, essa gotícula de água que de gota em gota enche um oceano, e que esse oceano seja cheio de esperança, porque a esperança representa o amor. Em nome de Deus, do Cristo, da caridade amiga, o nosso trabalho de estudo está aberto. Que Deus abençoe a dona Luzia, o seu Homero, e também o Fabiano, que vai nos passar este estudo. Muito obrigada, e que assim seja. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos então ao nosso estudo. Eu estava dando uma olhadinha aqui no nosso conteúdo, nós já estamos no capítulo 5. Vamos passar rápido, né? Ver como a gente precisa ir se organizando e priorizando as coisas. E à medida que a gente vai priorizando algumas coisas, a gente vai executando elas. E isso vai fazendo bem, porque só quem ganha é nós mesmos. Então, mas amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Amanhã é amanhã. Só que o hoje é esse momento. Então, é isso que nós precisamos sempre cuidar na nossa vida, que este amanhã, esse amanhã, e o amanhã de amanhã é o outro amanhã, e assim vai indo, e daí a gente não faz nada. Né? Uma das questões do processo de saúde mental é esse cuidado, né? O cuidado de não olhar para um futuro que não existe ainda, né? Ele é um resultado do presente. Então, em mais um capítulo, quinto capítulo, para quem está desde o começo, milhares de livros lidos, para quem está chegando agora, vai ser uma quantidade de conteúdo bom, né? Para todos nós. Eu vou projetar aqui, então, pessoal, o nosso capítulo de hoje.
Já vou passar para o Homero, para ele já ir convidando a pessoa que vai fazer a leitura. Só um momentinho. Deixa eu ajeitar aqui para nós. Pelo menos ainda não. Passo para o Homero, então. Sou Homero. A Virgínia, pode ser, Virgínia? Sim, pode ser, seu Homero. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Eu estou. Então, eu vou dar início. É o capítulo 5, Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição, impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração. Não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas com alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais e, embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia, com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo parêntese e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atividades cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir. Sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz, imorredoura ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Porque percebesse, talvez em meus olhos, a silenciosa notícia de que, em círculos mais altos, haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos em nosso plano, a situação é análoga. E continuou sorridente. Ensinavam-nos, na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se
os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna e que, com a morte, regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden, imaginado pelos sacerdotes humanos, e, com meus olhos, tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na área de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, enlevado à obra-prima, observei: tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou expressão quase cômica e acentuou: Só um detalhezinho, amiga Virginia, olha só. sim, Eu vou só parar um minuto aqui, tá? Porque para a gente não... É muita informação. Ele está falando dos laboratórios lá do mundo espiritual. Ele está fazendo um resumo, dizendo que o corpo perispiritual, eu vou mostrar aqui para quem não conhece, ele é quase carnal como o nosso. Claro que ele não é carne, né? Ele é matéria. Tá? Ele é matéria, ele é tirado essa matéria do plano do globo, onde também foi retirado o corpo físico. Só que é uma matéria muito mais sutil que está no mundo espiritual. Então, o que acontece? Quando ele fala ali que a gente ainda está num corpo só físico, olhando a coisa anatômica, somente o processo biológico, ele diz que é pego de surpresa, porque, na verdade, a gente pensava que morria e ia para o Jardim do Éden e acabou tudo e pronto. O que, de fato, não é, tá? Então, ele vai dizer que na esfera onde ele se encontra, nas outras maiores, se estuda mais além, mas aonde ele se encontra ainda se estuda o perispírito, como ainda se estuda o próprio corpo físico. O próprio corpo físico. E aí é que eu vou projetar aqui para vocês. Ele quer mostrar para nós
que essa estrutura, como eu vou mostrar no desenho, vocês estão enxergando bem? Ó, então, ali onde tem estrelinha ali, rosa, vermelha, aqui onde está passando o mouse, vamos supor que é simbólico, tá, pessoal? Isso é simbólico, assim, é só fins didáticos para que a gente consiga conceber a ideia. Então, aquela ali é o espírito, tá? Aquelas duas listras em dois tons de verde e azul ali é o corpo mental, o primeiro corpo que reveste o espírito enquanto essência, enquanto ele é espírito puro. O espírito não pode animar, não pode tocar na matéria, porque ele é de essência pura. Por que ele não pode? Porque ele é uma outra criação de Deus. Deus teve duas criações, o espírito e a matéria. Então ele cria o espírito e o espírito anima essa matéria, o espírito evolui essa matéria. Então essa matéria também evolui com o espírito. Então a primeira revestimento que ele tem é esse corpo aqui. Ó. O amarelo ali, ó, é o perispírito. Só que o perispírito, ele tem o corpo, o duplo etérico, em laranja, e lá no final o corpo físico. Então, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que sai aqui do próprio essência a culpa, a moral, o intelecto, as dores estão no espírito, tá? Na essência em rosa. Então, ela emite essa onda vibratória para este mundo e que vai atrair, então, os elementos que precisam compor o primeiro corpo, que é o corpo não é espírito, é perispírito, que é o bagacinho, vamos dizer assim, da laranja. Entre a casca e o suco existe aquele bagacinho. Então, o perispírito, ele seria essa mediação entre o suco e a casca. A casca, então, é o corpo físico. E daí se manifesta lá no corpo físico. Então, a ciência do mundo, ele está dizendo, está ainda lá no vermelhinho, lá, ó, no corpo físico. Okay? As outras camadas que vão revestindo, que depois se soltam com a desencarnação, que é o laranja e o vermelho, se soltam e se diluem aqui na Terra, e esses elementos que compõem aqueles dois organismos ali voltam para o mundo, outros seres pegam esses elementos para formar novos corpos. Não é só seres humanos, mas animais também e outras, porque pode assimilar algumas partes desses elementos, não todas. Por exemplo, as partes que compõem o sistema nervoso, os animais ali não podem pegar áreas específicas que precisam moldar, por exemplo, um córtex cerebral. Eles têm lá um desenvolvimento cerebral, que é o que ele vai dizer ali, mas não como os humanos, porque ele vai dizer ali, então, para nós, que nós somos animais ainda da espécie mamífero, só que num estado superior, né? E aí, então, o amarelinho ali, que é o perispírito, esse, então, fica ele até vai com ele, e é esse aqui, ó, esse amarelinho aí que vocês estão vendo, esse corpo, que é o que o espírito está lá no mundo espiritual, ó. Esse aqui que eu estou passando mal. É o perispírito, amarelo. Então, o amarelo, ele é esse que eles estão examinando lá no mundo espiritual, entendeu? É esse que eles estão olhando nesse laboratório lá, o Gotuso, esse médico, com o André Luiz, entendeu? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Aí a gente Senhor Roberto queria falar? Que? Senhor Roberto? Sim. Fabiano, eu gostaria de um pequeno comentário teu. Eu tentei localizar aqui, não consegui. Mas ele aborda o Gotuso dois aspectos, né? Um deles eu não lembro, e outro é a religião, que não preparam o ser humano para a vida após a morte. Nesse caso, ele se refere à religião que ele praticava ou de um modo geral? É que, na verdade, lembra que ele diz ali para o André Luiz fala, ele era da minha época, ele desencarnou antes de mim, e aí só que se deparou um pouco menos que André Luiz, ele teve os momentos purgatoriais dele. Então, qual era a igreja católica que ele se refere? É a dominante da época, né? O espiritismo ainda estava nessa... A ciência espírita ainda não estava
discutindo essas questões, o André Luiz estava trazendo. O André Luiz ainda nem estava trazendo, porque ele estava ali encarnado. Depois, mais tarde, que o André Luiz vai trazer toda essa base científica que hoje está bem organizada, mas ele está se referindo à católica, ele está falando do Éden, né? Ele está falando do paraíso. O que acontece? A Igreja Católica ela tem os dogmas dela, né? Que estão lá e que vão ser rediscutidos com o tempo. Um deles é a reencarnação. É o que está ali. Fabiano, eles não aceitam hoje pela história, né, daquela, foi muito ruim de nome, uma princesa que teve, né? Mas eles também acreditavam na reencarnação. Foi por causa dessa rainha que eles deixaram, porque ela ficou com medo, porque ela era muito ruim, né? Então, todo mundo falava para ela que ela ia pagar, né? Que ela ia voltar para pagar. E ela, com medo disso, ela acabou mudando, né? Pedindo para mudar. Eu esqueci o nome do... O nome dela era Teodócia. Isso. Aí ela acabou pedindo para mudar pelo conforto dela, né? Achando que ia resolver alguma coisa. Mas era reencarnação também, né? Que o catolicismo... Não, a reencarnação, ela sempre existiu. Só que eles não chamavam isso de reencarnação. Eles chamavam de ressurgir. Então a pessoa surgia de novo. Só que eles não tinham explicação de que ela surgia com outro corpo, né? Porque aí eles chamavam de ressurreição, ressurgir. E quando o profeta mais esperado, o mais admirado, mais amado por todos eles era o Elias, o profeta Elias. E o profeta Elias, então, quando ele morre, pela via da reencarnação, eles estavam aguardando ele. Então, à medida que nasciam pessoas, eles, pessoalmente assim, né, eles ficavam pensando, será que é o Elias? Aí um dia, quando Jesus, então João Batista apresenta Jesus para o corpo de sacerdotes, inclusive para os próprios apóstolos, ele diz assim, um deles, né, diz, mas Senhor, não serias tu o Elias que voltou? E Jesus dá um sorriso, porque Jesus já sabia que o Elias tinha voltado, que era a reencarnação do próprio João Batista. O Elias era o João Batista reencarnado, e era primo, o João Batista era primo de Jesus, e estava ali. Aí, então, ele diz assim, dá um sorriso e diz assim, em verdade vos digo, que desde os tempos de Elias até os dias de hoje, o reino do céu é tomado pela violência. Mas me digas, Pedro, quem tu achas que eu sou? Aí Pedro olha para ele e diz assim, tu és o Filho de Deus vivo. E aí ele, o que ele diz? Ele não reconhece ele como Elias, mas como o divino, né? E Jesus dá um novo sorriso e diz, bem-aventurados és tu, porque não foi a tua carne, ou seja, o materialismo, mas foi o teu espírito que teve o fogo. O que acontece quando Jesus diz, o reino dos céus é tomado da violência até os dias de hoje? Mas assim, pois Elias já voltou e vocês não conhecem. E ele estava ali. Aí, o que acontece? É que como Elias decapitava todo mundo, quando ele reencarna com João Batista, Salomé, pelo processo da lei de causa e efeito, perde a cabeça dele. Então ele paga, né, no mesmo ceifão, perdendo a cabeça, porque o João Batista, ele era iluminado, mas ele era muito agressivo. Né? Então ele tinha esse momento de exaltação da mente, de brilho mental, mas ele também era agressivo, porque ele batia de frente assim, com aqueles poderosos. E aí, automaticamente, perdeu a cabeça. E aí Jesus diz assim, desde os tempos de João Batista até os dias de hoje. Mas aí, só um pouquinho, o Kardec vai explicar. Como assim, desde os tempos de João Batista? Que tempo se João Batista estava ali? É que Jesus não se referia assim, ô Mara, tu foi a fulano lá na vida. Não, Mara, tu, lá naquela existência, ele se referia a tu, como a última existência, era o vamos dizer assim, o modelo para todas as vidas. Então, ele se referia a tu como todas as vidas. Então, ele não dividia
lá no tempo que ele era Elias, agora João Batista, não, ele diz desde os tempos de João Batista, ou seja, desde os tempos do Elias, lá atrás, até hoje, João Batista, desde lá para João Batista, até agora, tu ainda está na violência. O reino dos céus era tomado pela violência, porque o Elias, ele decapitava quem não seguia a crença dele. E aí Teodósia, que era a esposa, então, do Justiniano, porque naquela época os gregos defendiam a reencarnação, os Sócrates defendiam a reencarnação, e todos os filósofos da época, Platão dizia, inclusive, que o mundo, a gente aqui só reproduz o que está no mundo das ideias, mundo espiritual. E os gregos, os romanos tinham isso. Só que a Teodósia, pavorosa, sabedora de que ela tinha um medo horrendo de voltar e nascer como uma escrava. Esse era o maior medo dela, que ela tinha, reencarnar como escrava. Sabe o que ela fez? Então teve o primeiro concílio, que foi em 553, em Constantinopla, porque eles faziam concílios para arestar assim, os dogmas, as coisas que vinham, as heresias, os apócrifos, os evangelhos, cortavam as mulheres, então tinha o evangelho lá da fulana, não cortava daquele. Aí o que acontece? Ela então ordena, porque era o poder, era a igreja e o poder junto, ela disse então lá no concílio, tira a reencarnação, porque eu não vou voltar. E a coitadinha, certo, achou que mandava em Deus, né? Com certeza deve ter voltado escrava milhares de vezes. E foi tirado daí nesse concílio. E tirado a palavra reencarnação no sentido de voltar, e botar a ressurreição no sentido em que Jesus, João Batista, então inaugurando, então ao mergulhar naquela água, olha que interessante, ao mergulhar naquela água do rio, tu voltava e era um outro ser. Aí não era reencarnação, não. Eles diziam, não, é que tu te redimir e voltar. Por isso que as igrejas fazem isso. Se tu quer ser um novo ser, mergulha na água. Só que não é isso. Mergulhar na água é mergulhar na água do ventre da mãe. Voltar a nascer de novo, mergulhar na água de novo, estar dentro do ventre da mãe e ali construir um novo corpo. E aí ele foi substituído pelo batismo de João Batista. Entenderam? E foi essa confusão que a coitadinha ela fez e que deve estar se arrependendo até os últimos fios de cabelo, porque até hoje isso é um problema. E é mais... pode falar. Detalhes, não. Obrigada. Virgínia? Continuo? Ô, Fabiano, só uma colocação aí para mim, me explica. Ali que tu falou do corpo mental ali, né? Tem o espírito, depois atravessa aquele verde que tu botou no desenho, que é o corpo mental. E esse corpo mental, ele quando antes de entrar antes de estar ali, ele sempre esteve ali antes do perispírito. Está Ele fechado. Como? Na verdade, o corpo mental, por exemplo, o Cristo, não sei, estou supondo aqui, tá? O Cristo deve estar somente envolto no corpo mental, não tem mais esse perispírito que nós, assim, entendeu? Ele vai se diluindo. Então, o Cristo não tem mais corpo físico, Jesus não encarna mais, assim, ele veio por uma exceção entre nós, e pouco tempo. Então, à medida que tu vai deixando, ao longo dos bilhões de anos de evolução, tu vai deixando essas camadas, não é que elas são tuas, é que necessidade, tu não tem mais necessidade de ter essas vivências no plano da matéria. Aí tu vai deixando. Mas, assim, na verdade, o perispírito, ele só é construído no mundo onde tu vai encarnar. Sim. De onde tira o envoltório? Aí pergunta Kardec, esse envoltório semimaterial, lá no Livro dos Espíritos, do planeta ou do mundo, da esfera em que vai encarnar. Porque o perispírito, ele tem os elementos daquele mundo. Então, se o nosso planeta da Terra ele é composto lá de oxigênio, hidrogênio, gás,
sei lá, carbono, coisa e tal, o perispírito busca aqueles elementos para dar uma forma, para depois formar o corpo, amarrar o espírito nesse corpo. Mas eu estava me referindo, Fabiano, ao corpo mental. Não, o corpo mental, é isso que eu estou falando. O corpo mental, ele é sempre do espírito, assim. Sempre do Então, espírito. Ah, é isso que eu queria saber. até ele se tornar a essência pura. Tá? É isso que eu queria saber. Porque ele é o primeiro revestimento que protege. Aliás, o André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, que o inconsciente ao qual Freud, o inconsciente não pré-consciente, pré-consciente ainda é nosso aqui, das nossas vivências, mas aquilo que não é consciente, está aí nesse corpo mental. É isso que eu queria saber. Obrigado. É isso mesmo. Sim. É que nós estamos estudando essa parte do... Eu oriento vocês que vocês leem Evolução em Dois Mundos. Tem ali, daí. Vamos lá. Tá bem, vou continuar então, Fabiano. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa passados em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominantemente a meu respeito, regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me, ainda hoje, da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo. É físico. Essa aqui. É físico. Aqui, né? Isso. Virgínia, tu chega no físico ali, tu dá uma paradinha? Claro. Vamos trocar? Sim. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que se fizera. Não lhes faltaram bons amigos. Porque eu acho que tu deu uma puladinha. Tu deu uma puladinha, era incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxeram do mundo físico. Porque vocês viram que Sim. A pessoa entra num... cai a ficha, né? É pior, não é nem por saber tanto aquilo ali, mas para ver, assim, que a arrogância, achar que compra as coisas, achar que pode dar aquilo, já tem um outro benefício, porque eu ajudei aqui, então eu sou merecedor, e não se preocupar, não dar atenção para essas questões, né?
da espiritualidade. Olha, a decepção, na verdade, é o que resume o que ele está vivendo, né? Decepção. A Yolanda levantou a mão. Yolanda, pode falar? Sim. Não, eu só quero falar sobre isso mesmo. Uma vez na mesa mediúnica, eu recebi uma freira desesperada, que fazia anos e anos que ela estava perdida, porque disseram que quando ela desencarnasse, ela iria dormir até a chegada de Jesus. E ela simplesmente não conseguia dormir. E assim ela vagou nesse desespero por muitos anos, até que chegou na mesa mediúnica, então foi esclarecida. Um desespero de tanto tempo que não teria sentido nenhum se a religião tivesse uma outra maneira, né, de explicar a morte, ou acreditasse na reencarnação, sei lá. Teu microfone está falhando, Yolanda. Eu já terminei de falar. Eu só queria esclarecer isso, né, que a freira passou pelos mesmos tormentos do Gotuso. Eu convidaria a Cleonice. Está aí, Cleonice? Sim. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que se fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio, indispensável condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida, comentou Gotuso. Humorístico, reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho, que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum, e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços dessa instituição é enorme. Indo agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece, invariavelmente, magníficas demonstrações de renúncia. Tão grande é o serviço neste asilo, consagrado aos socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de um ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contacto de experiências e estudos que enriquecem o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação.
De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você? Interroguei, talvez indiscreto. Onde passa os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esferas mais altas. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio, por lá, é mais leve que o absorvido por nós, nesses círculos abafados de transição, onde há de lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o processo real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhemos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Conhecia, de sombra, a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei, com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometem-me, para breve, semelhante júbilo, acentuou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse. Qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracterizara por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transformada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda à mente o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente, esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo entre clientela abastada conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum sabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento. Mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se. Frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo,
sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos na região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa e, depois das lutas purgatórias, voltando ansioso a casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família. Portanto, antes do tentamen, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses e desposou-me a companheira. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após plantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília, justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular, com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. O Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei. Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de caracteres tenebrosos. Percebeu-me a sinceridade e calou-se humilde. E por que o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele? Perguntei. Para modificar-lhe o impulso mental? Circunscreve-se o trabalho e assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas. Tenho outros campos de atividade, informou. Fitando-me algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou. Sim,
Você conhece um caso de reencarnação de natureza superior? Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente? Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculo que sejam a verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera aventurosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem. Indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação. Nadir, quer descansar um pouquinho? Vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Quer descansar um pouquinho, Nadir? Sim. Cleonice. Sou eu, Convidar é mais a pode ser, Cleonice. Nadir? Pode. Posso Cleonice, ler ali, eu troquei. posso ler no teu aí, Fabiano? Ler no... Sim, tá marcadinho ali, ó. Tá. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto à discórdia sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam, em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço, persistem na própria iluminação, conquistam um intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente e, pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparam para as exigências da vida. Aos primeiros,
a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai, no espaço e no tempo. Escutando-lhe as observações sobre inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas de resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: não se preocupe, em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma da sentinela, em tratamento mental, esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui, a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham, servindo-lhe o programa do socorro, e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica, simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como faziam antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance. Não Só sem ensinar. um detalhezinho, assim, só para não deixar escapar. Eu sinalizei ali em amarelo duas colocações que é extremamente importante. Ó. Então, ele vai contar o drama dele, primeiramente, né? E é muito interessante, porque ele tá nos dando um recado, tá, gente? Com relação à nossa vida. Ele está nos dando recado com relação ao que a gente diz de trabalho. Ele, então, faz uma comparação a veneranda lá e a outros trabalhadores que praticamente, assim, trabalham um horror e aí ele discute essa questão que muitas vezes a gente faz uma tarefinha aqui, uma coisinha na casa e acha que está demais, assim, ou fez muito. Mas aí ele vai também relatar o drama dele, que ele precisava trabalhar no seu mundo íntimo, e isso não exime ele de estar ali numa condição de trabalhador do Cristo. É que a gente acha que as pessoas têm que ser santas, né? Então a gente tem que deslogar,
a gente tem que descolar essa ideia de que uma pessoa que faz algo bom, ela é santa. Ela não é santa porque faz aquilo, ela está a caminho da santidade por fazer aquilo. Que ela faz, a tarefa que ela faz, o bem que ela faz, é para que ela, lá no futuro dos bilhões de anos, se torne um ser santo, vamos dizer assim, né? A plenitude. E aí ele vai, então, citar duas colocações que é muito importante aqui, ó. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova, e não mais o estilete para fazer o corte, simplesmente deu. Agora o estilete ali era a fala. Era aquilo que ele não fazia lá, que hoje a medicina vagarosamente está trazendo para nós, ó, que é o que ele vai dizer assim, ó, que não basta, porém, que eu lhe diga o que ele tem. Ó, meu querido, tu tá com câncer, ó, meu amadinho, tu tá com uma tuberculose, tá aqui a amoxicilina com clavulanato. Vai para casa. Isso não dá mais. Entendeu? Aqui ele está dizendo, como professor de higiene mental, auxiliando na germinação. Então, ele vai dizer que é preciso que esse médico, essa medicina e todos nós sejamos, além da informação, esclarecimento, operários de encaminhar pessoas, para que se germine essa informação, esse desenvolvimento desta ideia, de ideias reformadoras, ou seja, ideias que vão trazer uma reforma íntima, né? E construtiva, algo que construa, né? Não que deprecie a pessoa, e que lhes eleve o padrão da vida íntima, né? Que faz com que ela se modifique. Olha, o caminho que tu está tomando, e está aqui, né? Esse é o caminho. Vai te levar para esse declínio. Se tu não fizer uma rota diferenciada, e a gente precisa fazer. Mas eu não vou fazer isso porque eu ainda não sou santo. Então não vai fazer nada, porque nós não somos santos. E esse falar para o outro faz com que eu escute o que eu falo. Quando eu escuto o que eu falo, aí me sinto comprometido em começar a praticar. Quando o orador está falando, e eu posso dizer isso porque eu faço palestra, é o momento que eu consigo mais ouvir as questões e ficar motivado a praticar. Então, ao falar, nós escutamos a nossa própria voz. E aí tem uma agregação positiva, é que daí tu reparte aquilo com os teus irmãos. Então, esse lugar não é dos santos. Os santos já fizeram essa caminhada e agora já estão em outro patamar. Esse é o lugar nosso. Então, quando Jesus nos convida para a tarefa, ante as enfermidades, é que ao olhar aquela enfermidade, nós também nos curamos através dessa tarefa, mas também temos o comprometimento de elevar. Por isso que ele vai dizer, né? O bisturi não é mais agora, mas o da orientação, o criador de vida nova. Antes era o bisturi, agora não. Cabe usar a língua como estilete, ou seja, a palavra libertadora. Né? Esse chamado aqui, ele está fazendo um chamado muito sério para todos nós. Ele está nos chamando. O que é o comprometimento com aquilo que nós estamos fazendo? Né? Mas, enfim, essa contribuição, se eu quiser falar, fique à vontade. Ou então, se ninguém quiser, a Nadir segue. Ok. Vou ler o último parágrafo ali de novo. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessários à organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. No outro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que dependera, antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido, e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali.
na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e, acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava a extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia com Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Então, como ele estava numa situação de uma onda vibratória muito pesada, ele não captava. E aí, porque ele exigia dele ainda essa regular sintonia com a questão de ser médico no mundo, né, da crosta. Por isso ele não captava aquela onda ali, não estava bem. É isso aí. Fechamos, então, o capítulo. Eu, particularmente, eu não sei vocês, ele usou-se como modelo para nos ensinar aqui como a importância, né, do nosso trabalho que a gente tem que fazer, né, e o lugar onde nós estamos inseridos, assim. O que vocês acham? O Fabiano, eu achei assim que isso aí que ele coloca tudo, né, como ele, Gotuso, esse com o André Luiz, que diferente, né? Eles tiveram lá no início, quando o André Luiz também vai para o mundo espiritual, mas que diferente as posições deles, né? A gente faz uma comparação. Eu estou aqui fazendo comparação, né? A gente passa as comparações, não adianta, né? Com ele no nosso lar, né? E essa parte ali que ele conta. E daí, para nós sabermos que, apesar de nós estamos trabalhando na casa espírita, nos doando e tudo, né? Ele está nos ensinando que não é, né? Não, a gente não vai pensar que a gente vai chegar lá, vai receber lá o vaso de flores, né? Não é assim, ou vai receber uma pureza que não existe ainda em nós. Somos ainda espíritos muito atrasadinhos ainda, eu digo assim, nessa parte de sermos, de acharmos que nós, porque eu fiz o bem, eu fiz a caridade, eu já sou santo. Ou eu estou trabalhando na casa espírita de segunda a segunda e muitas vezes, hoje eu tenho que ir lá de novo. Então, né? Uma linguagem que a gente usa, uma linguagem que a gente usa bastante, né? Corriqueira. Eu estou há 30 anos no Espiritismo, há 40 anos. Se a gente for realmente colocar em anos, acho que dá alguns dias. Porque eu vou uma vez por semana, ou duas, e fico 2 horas. Então, eu não vou a semana toda. Eu vou 2 horas. Ou seja, isso distribuído num dia, que tem 24 horas, eu fui 2 horas em um dia. Então, na verdade, uma semana passa a ficar um dia, que não é um dia, mas algumas horas desse dia. Então, se eu ficar 24 horas, eu teria que completado um mês de trabalho na casa espírita, seria praticamente considerado um dia, um mês. Então, se em cabo de um ano eu tenho 12 dias, então eu não tenho um ano de trabalho na casa espírita, eu tenho 12 dias de trabalho na casa espírita. Aí vamos distribuir isso em 30 anos, assim. Na verdade, nós temos praticamente uma semana dedicados à causa, assim. Veja como é interessante, né? Já que nós queremos contabilizar, vamos botar os panos, vamos botar limpo isso. Então, claro que para o plano espiritual não é assim, não fica contabilizando horas, né?
porque para os amigos da espiritualidade não é as horas que tu fica, mas o quanto tu te dedica naquelas horas, quanto tu está ali presente. Tínhamos lá a amarelinha, o campo das ações na célula do corpo. Então, ele no corpo físico, ele examinava as células, agora só que no mundo espiritual, essas células agora é a célula mental, né? Então, ali é um outro momento. Então, é essa dedicação que a gente vai fazendo naquela tarefa onde nós estamos inseridos. Porque a gente pode entrar e sair. Gente, entrar e sair não me torna. Entrar e sair da universidade de pedagogia não me torna pedagogo. Sentar numa cadeira, hoje eu sei disso porque eu estou sentado numa cadeira e eu vou dizer para vocês uma coisa, é assustador. O professor está falando, está todo mundo no celular. E não ficam o tempo inteiro, as pessoas saem. Aí eu fico pensando, aí as pessoas no final de um curso vão ganhar o seu diploma, a láurea, né, daquilo. A láurea do quê? Então, é interessante, assim, sabe? As pessoas se olham mais, o celular, aquele desvio, e o cérebro, ele não fica se dividindo nas informações, ou ele valoriza uma e deprecia a outra, e assim vice-versa. Mas eu estou fazendo aqui, mas eu estou prestando atenção. Não, escutar não é prestar atenção. Escutar é uma coisa, prestar atenção é outra. A atenção tem que estar atenta ali. Então, na casa espírita é isso. Não é estar na casa espírita, é prestar atenção no que eu estou fazendo, falando para as pessoas, a forma, a dedicação, o empenho, né? Essa entrega, acho que a palavra mais correta, né? Entrega, assim, daquilo que eu faço. É a história do trabalho e do emprego, né, Fabiano? Tem gente que quer um trabalho e tem gente que só quer um emprego. E, Fabiano, outra questão também, né? Como tu tá falando, não é só o quanto tu fica na casa espírita, mas o como tu fica, né? Os teus pensamentos, né? E como tu tá conectado, entregue ali aquela questão. Mas não é só na casa espírita também, né, Fabiano? Sempre lembrando, né? De novo, não é lá que tu tem que ser só bom, né? Tem que ser fora dali também, de novo. Teus colegas, a tua vida, a família. Às vezes a gente viu que ele era bem apegado ali também, ele ainda ficou assim, queria que ela não ficasse com mais ninguém, né? Mas ele já tinha morrido, mas ele queria que ela ficasse a esposa dele, né? Então mostra que ele estava ainda preso a essa questão do pensamento, né? Ele não se conformou que ela ficou com outra pessoa, né? Então mostra que ele ainda estava com o pensamento assim de insegurança, de traição na cabeça dele, né? Ela tinha traído a promessa que ela fez para ele, mesmo ele tendo morrido, né? Então, mostra um certo egoísmo ainda, né? Porque ele falou como se há 10 anos, como se fosse, né? Então, acho que por isso, né, Rosa, que tem essa comparação. O outro tinha desencarnado, né, André Luiz? Mais ou menos próximo, mas já conseguia elevar mais, talvez a resposta esteja porque ele já conseguiu trabalhar melhor essas questões, né, do egoísmo, assim, no caso de perdoar e essas coisas, parece que o Botucci ainda estava muito preso a essas questões da terra, assim, né, mesmo ele já tendo morrido há 10 anos, ele não se conformava que a esposa tinha casado ali, né, de novo. E ainda mais com quem a esposa casou, né, tem todo esse detalhe. Casou, né? Ficou bem claro ali, né, aquele meu primo invejoso, blá, blá. Bom, pouco importa, né, no caso, mas ele não conseguia se desprender disso, né? Exatamente. E fica preso ali, e também vocês perceberam que a presença dele, ele nem estava obsediando ela, porque ela não sentiu isso, mas a dor dele acabou fazendo ela chorar, acabou fazendo ela ficar triste, que daí ela começou a se sentir angústia, gerou nela um processo de culpa inconsciente, porque ela olhou para o bebê e deve ter pensado assim, né, nossa, mas eu amava meu marido, estou com uma outra criança. Imagina que não passou na cabeça dela, como se ela não tivesse o direito de continuar a existência dela, né? Então ela fica, ele emitiu essa onda vibratória e ela acabou
sentindo isso. Mas ele chama atenção ali, por isso que eu digo que ele está nos chamando atenção, é que é muito importante, tá, gente? A gente atender, a Rita falou, né? Muito bem. A gente precisa atender a família. Miséria, gente, não faz parte de Deus. Miséria é um problema político, onde uns têm mais do que outros. Claro que muitas pessoas jogam, não sabem administrar os seus pouquinhos, ou jogam fora, e outros sorropiam mesmo os cofres dos outros. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente sempre tem que buscar o bem-estar. Sempre tem que buscar o bem-estar, né? Viver uma vida saudável, uma vida tranquila, assim. Isso não tem problema nenhum. O problema é que a gente precisa entender que a educação, ela precisa mostrar para as crianças, para os jovens, que ele tem que construir nesse caminho de abnegação, de trabalho, de construção, de fazer o bem, de auxiliar aqueles que estão para trás, seguir a caminhada dele, mas não esquecer dos outros. E foi o que ele não fez com os filhos. Por isso que ele diz que tudo isso depois arrebentou para ele lá no mundo espiritual, porque ele ganhava muito bem. Lembra que ele disse? Eu tinha o meu ninho, a minha família feliz, ele estava até com saudade, né? E lá estava eu, ganhando meus dinheiros, até que uma pneumonia me arrebatou. E é uma época em que pneumonia matava, né? Então, tanto quanto a tuberculose. Então, ele está chamando também essa atenção de que é importante, sim, né, que a gente dê a boa escola, dê a boa roupa, dê o bom alimento, mas que, acima de tudo, a gente ensine as crianças. Ó, não pode jogar essa comida fora, tem outras pessoas que não têm, tem que fazer a criança incutir isso na mente, assim, de que o fato de ter algo não significa dizer que agora só porque eu tenho dinheiro a mais eu vou gastar aquilo tudo ali porque eu tenho, ou que eu não possa usar uma outra coisa, eu tenho que comprar porque lá eu tenho dinheiro. Não, mas se tu tem ali que tu pode usar, que tu pode arrumar agora, né, ajustar, fazer de uma roupa a outra, e não é uma questão de ter ou não dinheiro. A gente vai ver as pessoas mais inteligentes do mundo, no sentido assim, que eu digo, os grandes administradores, eles não educam os filhos deles assim, sabe? Eles constroem, fazem os filhos construírem, assim, os mais sérios, né? Tem gente muito rica, assim, que faz isso, sabe? Ensina desde criança a construir a sua própria... Tem estudos sobre isso, né? Para que... Então, a gente precisa entender, assim, que só porque eu tenho, não, eu tenho, eu vou dar tudo, mas não é isso. E a questão espiritual, como é que fica? Depois essa criança vai ficar no mundo. Esse filho vai ficar no mundo. E aí vem o grande remorso que o Livro dos Espíritos vai dizer, né, da missão dos pais na Terra, é que depois lá no mundo espiritual, eles vão receber o salário daquilo que não fizeram. O salário que eles dizem é isso, é o remorso de ver os filhos se estropiando assim, pelo mundo, né, por não ter tido a informação. E esse é um chamado que ele está fazendo para nós. Alguém gostaria de falar? Senão eu passo para o Romero. Fabiano, outra coisa que tu falou que eu achei tão interessante, quando tu está agora no banco da faculdade, que tu é um professor, que tu ministra aula para os alunos, e quando eles, muitas vezes, né, estão alheios àquilo ali que está se passando, aquela informação que está sendo dada, né? O sentimento que tu fica refletindo naqueles jovens que estão ali, que dão mais atenção ao telefone, que está passando nas redes sociais, do que numa aula, né? Que, de repente, vai ser construtivo para o futuro deles, né? Vão construir alguma coisa dentro do que eles estão aprendendo. Esta visão, essa reflexão a gente pode fazer dentro da casa espírita, quando muitas vezes a gente quer ajudar aquele nosso irmão que vem, então daí vem, faz os passes, faz o tratamento, e daí a gente vê que ele vira as costas para tudo aquilo que ele aprendeu na casa espírita, ele vira as costas. Claro que a gente não vai ficar, sou culpado, não, é escolha dele, cada um tem as suas escolhas, como tu também vai dizer, eles têm a escolha, eles podem prestar atenção no que eu estou falando, ou no que está se colocando, do que na rede social.
Então, a mesma coisa, né? A gente faça a reflexão para dentro das nossas casas espíritas. O que está se passando, né? Porque a gente vê também que na casa espírita, muitos irmãos que acompanham o trabalho, faz o tratamento espiritual, faz o tratamento, a gente diz que tem que beber a água da fonte viva, que é a água, né, de mestre, e as pessoas se voltam dali a alguns anos, tu não vê mais aquelas pessoas nem no centro espírita, ou em outros segmentos, não sei, mas eu digo assim, como é interessante daí não ver que aquelas pessoas, que tudo aquilo que tu te propôs a fazer para ela escutar, ela deu mais vazão a outros sentimentos, né? A outras recusas, né? Por exemplo, o Leandro, que está aqui, ele é evangelizador, né? A Ivone é a evangelizadora da família, o Leandro é das crianças. Então, a gente tem uma menina que a gente estava carregando, queria carregar para a casa espírita, que ficava correndo rua aqui pela vila. Uma menina de 12 anos, assim, entrando noites e noites correndo rua. Falamos com a mãe para ver se ela deixava, coisa e tal. A mãe, no primeiro momento, teve uma resistência, aí depois acabou por fim deixando ir na evangelização. Depois não foi mais. Mas a gente não tem que, é claro que a gente não se apega, aliás, os assistidos não têm que sentir saudades nossas, né? A gente, cabe nós fazer o papel, entregar e eles seguirem, assim. Então, eles não têm que sentir nossa saudade, eles não têm que dar satisfação da vida deles, coisa e tal. Mas, enfim, aí, outro dia, agora eu estava saindo da casa espírita, era quase 9h e pouca da noite, 10, e a menina, assim, uma menina, olha uma menina na rua, essa hora, numa vila que tem tráficos, tem violência, a gente está vendo aí pessoas botarem meninas para dentro do carro, depois aparecem mortas aí em qualquer matagal, né? Eu fiquei meditando onde nasce, ainda falei com o Leandro, né? Olha, observa, Leandro, aí a gente estava, na verdade, essa observação foi quando nós estávamos indo para a casa espírita. Onde nasce a dor no mundo espiritual depois? Observa lá a criança. A mãe não levou para a casa espírita. E preferiu deixar a menina correr rua, né? Assim. E aí eu fico pensando, onde nasce? Porque depois, aqui começa o drama do mundo espiritual. E depois, quando desencarna, vai perceber que deixou de encaminhar, de dar a talha do mundo espiritual, a talha da água viva, né? Deixou de dar lá, aí vai ver todo, aí vai entrar aquele remoer, sabe? Então a gente consegue ver aqui onde vai nascendo os dramas depois pós-morte, pós-desencarnação. Então é muito interessante assim, a gente pode ver isso na sociedade, por exemplo, essa pessoa, né, que vai lá, depois passa 30 minutos na palestra, mais 10 minutos até chegar no passe ali, porque às vezes, dependendo vai demorar um pouco, 40 minutos, 1 hora. 1 hora na casa espírita, sai reestruturada energeticamente, de informação, em 5 minutos. Muitas vezes, não são todos, obviamente, na rua, joga tudo fora, porque volta aos pensamentos de novo. Aí, por quê? Porque tem a ideia católica, né? Eu já comunguei, eu já me fiz isso, já paguei aqui para Deus, agora eu posso voltar para minha loucura. E aí volta, derruba toda aquela energia, todos os pensamentos. Mas aí foi lá, levou o obsessor conseguiu, pelo plano espiritual, retirar o obsessor da pessoa, o plano espiritual acolheu aquele irmão, conduziu, e ela saiu bem, na rua pega outro, porque a mente é a produtora da sintonia. Então vai buscar outro com a mesma afinidade. Então, não, o problema não são os obsessores, somos nós. Onde é que nós estamos com a nossa antena? Vocês entendem? Então, por isso, preservar aos poucos, dentro do possível, preservar as informações, que é esse o objetivo da nossa leitura. Ler para preservar a mensagem. E a mensagem do Gotuso é essa, assim, esse chamado. Né? Obrigada, gente. Obrigada.
que eu passo para o seu Homero, então. Tudo certo, pessoal? Ninguém tem pergunta mais, tudo tranquilo. Vamos passar para a dona Ivone? Que nós possamos, nesta noite de hoje, neste final de estudo tão divino e tão maravilhosos, que nós possamos dizer assim: Pai, Pai, obrigada pela nossa reencarnação. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Pai, pelos nossos filhos. Obrigada, Pai, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Obrigada, Pai, pelos nossos amigos. Obrigada, Pai, pelos nossos desafetos também. Pai, o nosso lar é o colchãozinho macio, aonde nós possamos deitar com os nossos filhos. O nosso lar é a sopa quente no inverno. O nosso lar, Senhor, é o abraço do pai e o abraço da mãe. O nosso lar, Pai, é tudo em nossa vida. Nós não conseguimos viver sem a família. E quem está comandando essa nossa família é Jesus, porque ele também teve um lar. Jesus, querido, amado. Maria de Nazaré, sua mãe, que trabalham tanto ainda na terra para nos conduzirmos, para nos auxiliarmos, para nos ajudar. Ó Jesus, fechamos os nossos olhos da carne e deixamos os nossos olhos espirituais fluírem e vimos as tuas pegadas junto de nós. Vimos os teus braços abertos para nós. Que nós possamos nos aconchegar em teus braços. Que nós possamos sentir as tuas pegadas luminosas. Ó, nosso guia e modelo, não nos desampare nunca. E que nós, Senhor, não nos desamparamos também, os nossos corações. Que nós possamos olhar para aquelas crianças perdidas na noite escura das trevas, esquecidos muitas vezes. Se nós não pudermos tocarmos com os nossos braços, com nossas mãos, vamos fazer uma oração do coração. Em teu nome, Jesus, agradecemos por essa noite de estudo e por tudo. Muito obrigada. E que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa Fiquem noite. com Deus. Boa noite, Final de semana. Até quinta. Tchau, tchau.